Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E na verdade, de bom não tem muita coisa para nós que somos tricolores. E essa é uma análise tática culposa, quando não há intenção de gravar. Então, sem muito mais enrolação, eu já vou pedindo para que você deixe o seu like aqui embaixo. Lembrando que o like não é para o Fluminense, não é para a diretoria, é para o canal do Guará, é para o Vitor Hugo. Então, por favor, não deixe de apertar no botão de gostei. E claro, se inscreva aqui no canal do Guará caso você não seja inscrito. Eu lembro que a nossa meta é chegar aos 1000 inscritos até o final do ano, então conto com a inscrição de cada um de vocês. Sem muito mais enrolação, vamos rodando a vinheta do canal do Guará para a gente começar a fazer a análise de Fluminense 0, Vitória 1. No vídeo pré-jogo, eu fiz questão de citar que o time poderia entrar num 4-3-3, contrariando a apuração do GE. Globo, e foi exatamente assim que o time do Marcão entrou em campo na noite da quinta-feira. As peças escolhidas me causavam preocupação, principalmente com o encaixe no campo de ataque, porque num 4-4-2, o Keno atuaria de segundo atacante e muito provavelmente seria um problema. E no 4-3-3 que foi escolhido, o problema era o Terãs fora de posição, atuando como ponta e sumido do jogo do Fluminense. Em campo, o time do Marcão priorizou a posse de bola, mas sem aquela saidinha no campo de defesa e bola nos pés do goleiro Fábio. Qualquer mínima pressão do Vitória era bicão dos defensores para frente. No primeiro tempo, visivelmente os problemas do time eram de mobilidade. Um meio-campo formado por Gabriel Pires e Paulo Henrique Ganso, e um ataque formado por Terãs, Keno e Cano, faziam do time extremamente lento. E por falar no Gabriel Pires, eu tenho dois lados para falar sobre a atuação dele. Ele me irritou muito na troca de passes e nas ações ofensivas, e ele me agradou muito nos desarmes e nas ações defensivas. O Vitória quase não ameaçou a meta do Fábio, e a defesa formada pelo Thiago Santos e pelo Antônio Carlos, que já há 3 jogos é o melhor jogador vestindo o tricolor dentro de campo, foi bastante segura, ganhando no jogo aéreo e rebatendo muitas bolas dentro da área. Só sofreu com finalizações de fora da área, muito por erro de cobertura e marcação do Martinelli. E o Fluminense teve chances de abrir o placar, na primeira delas em uma jogada individual do Keno, que acabou parando nas mãos do goleiro Lucas Arcanjo. Na segunda, com o cruzamento do Paulo Henrique Ganso, onde o Cano pega de primeira, mas também para no goleiro do Vitória. O Marcão busca um meio de campo mais leve e volta para o segundo tempo com o Alexander no lugar do Gabriel Pires, e a sua mudança é efetiva. Nos primeiros 15 minutos foi um verdadeiro amasso do Fluminense, sufocando os baianos e dando a sensação de que abriria o placar a qualquer momento. Inclusive, é nesse momento de pressão que surge a melhor chance do jogo, que surgiu em uma tabela do Marcelo com o Germancano, em uma jogada idêntica ao gol contra o Alianza Lima na Libertadores, pela última rodada do Maracanã. Mas dessa vez o chute do lateral esquerdo parou nas mãos do Lucas Arcanjo. E em algum momento, obviamente, a intensidade acabou. O Vitória começou a fazer cera e o Fluminense acabou amornando dentro de campo. E aí começa a necessidade de troca de peças e a demora do Marcão para poder fazer mexidas no time. E quando mexeu, acabou empilhando atacantes dentro de campo. E é nesse momento que o Carpini viu a oportunidade de vencer o jogo, colocando jogadores de velocidade dentro de campo e colando eles na linha defensiva do Fluminense, prontinhos para puxar os contra-ataques. E a estratégia do treinador do Vitória teve êxito. No segundo erro seguido, bizarro do John Kennedy, o Zé Hugo parte sozinho do campo de defesa e simplesmente ninguém faz a falta. Ele passa por 5 jogadores do Fluminense e ninguém faz a falta. É nesses momentos que a gente sente muita falta do nosso pitbull Felipe Melo dentro de campo para levantar o Zé Hugo e pelo menos garantir um ponto para o Fluminense dentro de um jogo muito importante, numa situação e num momento que pontuar é mais importante que qualquer coisa. Enfim, o Zé Hugo prossegue a jogada, toca para o centroavante, que marca o gol e dá números finais à partida, 1-0 para o Vitória. Eu confesso que poderia me estender aqui falando um pouquinho sobre mais atuações pavorosas do Samuel Xavier, do Terãs, do Renato Augusto, do Douglas Costa, do Keno, do John Kennedy, do Alexander,
mas eu não acho que isso seja o mais importante hoje. E o mais importante é o que a gente vai começar a discutir agora. E a primeira pergunta que eu quero responder é se a culpa era do Diniz. E a resposta é sim. A derrota na quinta-feira não muda o fato de que o Diniz venceu uma vez em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. A segunda pergunta é: o Marcão vai conseguir solucionar todos os problemas do Fluminense hoje? E eu te garanto que não. O Marcão não consegue mudar o planejamento mal feito para a temporada e a montagem do elenco que foi completamente errada. Mas uma coisa é certa: o Fluminense melhorou e os números não me deixam mentir. Na noite da quinta-feira, o tricolor finalizou 13 vezes e sofreu 9 finalizações do Vitória. No Fla-Flu do último final de semana, foram 2 finalizações do Fluminense contra 14 do rival da Lagoa. Na derrota contra o Cruzeiro no Mineirão, o Flu chutou 9 vezes contra 16 do Cabuloso. E contra o Atlético Goianiense em casa, foram 9 finalizações do tricolor contra 16 do Dragão. Resumindo os números, contra o Vitória, o Fluminense finalizou mais que nas últimas derrotas e sofreu menos finalizações. O resultado, que hoje é o mais importante, não veio, mas a melhora já aconteceu. E é por isso que eu, Vitor Hugo, daria um voto de confiança para o Marcão, porque em só 3 sessões de treinamento que teve, conseguiu dar uma melhora para o time. Eu acredito que com um pouquinho mais de tempo, ele vai conseguir dar a sua cara. Com só 3 treinamentos, você muda muito pouca coisa de um treinador para o outro, em identidade de jogo, estilo e tudo mais. E eu acredito que a essa altura do campeonato vocês já devem ter noção do buraco que o Fluminense está enfiado e o quanto a nossa situação está complicada. Só 5 times além do Fluminense fizeram 6 pontos em 12 rodadas e apenas um não foi rebaixado. O Ceará do Lisca, em 2018, vai voltar a ser citado aqui em um vídeo do canal do Guará. O buraco está cada vez mais embaixo e uma recuperação para ficar na Série A cada vez mais inédita. Vamos torcer para que a gente comece a pontuar, porque a matemática hoje é a seguinte: a cada 6 jogos do Fluminense, ele tem que vencer 3 jogos, tem que fazer 9 pontos. Podem, obviamente, também ser 2 vitórias, 3 empates e uma derrota, mas o Fluminense, a cada bloco de 6 jogos, tem que fazer 9 pontos. E ainda assim, ao final do campeonato, teria 42 pontos. Ainda faltariam 3 pontos para aquele número mágico de 45 pontos, que apenas um time na história do pontos corridos foi rebaixado. E é assim que eu vou ficando por aqui, agradecendo a cada um de vocês mais uma vez pela audiência e pedindo para que, caso você não tenha deixado o like lá no começo do vídeo, esse é o momento perfeito para apertar no botão de gostei. E pedindo a cada um de vocês que não seja inscrito aqui no canal do Guará, que aperte no botão de se inscrever. A gente está cada vez mais perto de chegar aos nossos 1000 inscritos e eu conto com a inscrição de cada um de vocês. Faltam 15 para a gente chegar aos 800 inscritos, então conto com a sua inscrição. Caso você já seja inscrito aqui no canal do Guará e queira me ajudar de alguma outra forma, considere compartilhar esse vídeo. Compartilhe em todas as suas redes sociais, compartilhe nos grupos de WhatsApp, naquele grupo de amigos do futebol, no grupo de pelada e de racha de final de semana e, claro, nos grupos e para os seus amigos tricolores, que estão super preocupados e apreensivos com a fase que vive o Fluminense, torcendo para uma pronta recuperação, o quanto antes. E também, claro, te lembro que a aba de comentários está sempre aberta para a gente poder trocar uma ideia e discutir sobre o nosso tricolor. Então comenta aqui embaixo se você concorda comigo sobre dar tempo ou não ao Marcão, se você acha que o Fluminense tem que trazer um treinador experiente para poder lidar com os egos no vestiário e fazer o que tem que ser feito. E claro, pode usar os comentários para a gente reclamar e debater como nós vamos sair desse buraco. E eu já deixo o encontro marcado com você amanhã, para o pré-jogo de Fluminense e Grêmio, o duelo dos 2 últimos times na tabela do Brasileirão, o duelo entre as 2 equipes que vão se enfrentar no mês de agosto pelas 8ª de final da Libertadores da América. Então, te aguardo aqui amanhã. Um abraço a todos e até amanhã no pré-jogo.